Bom, os sintomas de um paciente com câncer coloretal quais seriam? Sangramento nas fezes, algum tipo de hemorragia, ou então emagrecimento, dor, ou nos casos assim mais avançados, o paciente tem uma obstrução intestinal. Então, esse tumor ele cresce para dentro do espaço do intestino, obstrui e esse paciente acaba indo para uma cirurgia de urgência e lá é visto que ele tem um tumor no intestino. E o tratamento para este caso, qual seria? Então, o tumor tanto de cólon como de reto, o tratamento qual seria? Depois que diagnosticado, o diagnóstico disso geralmente é feito depois de uma colonoscopia com uma biópsia e um anátomo patológico. Isso, a colonoscopia sempre é feita antes, a não ser nos casos de obstrução, que o paciente vai para uma cirurgia de urgência. Caso contrário, a colonoscopia é feita para o diagnóstico. A colonoscopia o que é? Na verdade, ela é um exame através de um endoscópio, que ele é introduzido pelo ânus, e ele vai subindo por todo o intestino, por todas as voltas do intestino, e visualizando se tem alguma lesão na parede dele. Visualizando uma lesão, essa lesão é retirada um pedacinho para biópsia. Então, depois disso, o paciente vai para um tratamento cirúrgico, onde é retirado esse pedaço, esse segmento de intestino doente com margem, e depois disso ele volta para o oncologista. Normalmente, os pacientes fazem a quimioterapia, que a gente chama o quê? De quimioterapia adjuvante. Ele retirou o tumor, dependendo do estadio clínico desse tumor, esse paciente vai para a quimioterapia, que é o quê? É uma prevenção a mais, que se ele tiver alguma célula circulando, alguma lesão, a gente vai impedir que mais para frente isso dissemine. E se for um tumor de reto médio ou reto baixo, esse paciente vai também fazer a radioterapia. Se for um tumor de cólon, não se usa. Mas se for um tumor de reto, além da quimioterapia, ele vai fazer a radioterapia. Todos são submetidos à cirurgia. Normalmente, o tumor de colo e o tumor de reto, eles são operados. Algumas vezes o que acontece? Quando você tem um tumor que o cirurgião acha que a cirurgia vai ser muito grande e existe um risco do paciente sair com colostomia, que é aquela bolsinha, onde ele vai evacuar pela bolsinha, a gente até tenta um tratamento com radio e quimioterapia antes da cirurgia. Para quê? Para tentar diminuir, tornar cirúrgico e evitar a colocação de uma colostomia, que é bastante traumático para qualquer pessoa. Mas nem toda cirurgia vai levar a este processo. Não, nem toda cirurgia vai levar. Agora, se o cirurgião acha que corre o risco, normalmente a gente faz isso. A gente faz o tratamento antes para diminuir o tumor e fazer com que a cirurgia seja menor. E a bolsinha é definitiva? Depende, a não ser que o paciente vá para uma cirurgia de urgência, onde a bolsinha é mandatória. Porque numa cirurgia de urgência, o cirurgião não tem como fazer a cirurgia, ele não pode fazer como chama? Como que eu vou falar? Ele não vai poder unir esse intestino de novo, porque nem sempre o preparo é ideal, existe o risco de infecção. Então, o paciente sai com a colostomia, espera 2, 3 meses. Se for um caso onde há possibilidade de reversão, ele vai para o segundo tempo cirúrgico e reverte. Se for um caso eletivo e o paciente saiu com a colostomia, realmente isso é irreversível, não tem como a gente fazer de volta. Tem algum exame que o paciente possa fazer antes até de qualquer sinal para saber se ele vai ter ou não esse tipo de câncer? Não existe. O que não Cochlin a gente sempre fala para os pacientes, e sempre que eu dou aula ou dou uma palestra, eu falo que a gente sempre tem que tomar cuidado e observar o nosso corpo. Eu acho que a gente tem que valorizar os sintomas que ele está nos dando, porque toda lesão, o nosso organismo dá um sintoma. Então, é o que eu falei, por exemplo, se você começa a ter alteração de hábito intestinal, você sempre teve um intestino normal, de repente o intestino começa a soltar, ou começa a prender demais, ou você observa que tem fezes, que tem sangue nas fezes, ou você percebe que está emagrecendo demais. Todos esses sintomas, você deve procurar um médico rapidamente, porque não existe um exame para você saber se vai ter câncer ou não. Não. As pessoas que têm histórico familiar de câncer, por exemplo, pai e mãe, esses pacientes eles devem fazer uma colonoscopia anual. Porque o tumor de cólon, ele, diferente dos outros, ele tem uma incidência familiar grande.
Então, se existe alguém na família, assim, relativamente parente direto, a gente... Não. Geralmente é pai e mãe, né? A gente pede que as pessoas sejam submetidas a uma colonoscopia anual profilática. Se tiver alguma lesão, que ela seja pega, sim, no super início. Que daí, às vezes, o paciente não precisa nem de radioterapia, nem de quimioterapia, nem de nada.